Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos dar início ao módulo 3 da disciplina de História, começando no capítulo 7, a formação da Europa. Neste capítulo, vou estudar o processo de formação da Europa, entender a influência da crise do fim do Império Romano e do escravismo nesse processo, compreender o papel do cristianismo na composição da identidade da Europa Ocidental, identificar a formação dos reinos germânicos na Europa Ocidental, estudar a organização social da Idade Média. Aqui essa imagem que nós estamos vendo, que estátua é essa e o que ela representa? Isso é a estátua do Cristo Redentor. E o que essa estátua representa? Não só isso, é mais para o outro lado. Isso representa Jesus. Então, e Jesus ele representa o quê? Religião, né? Representa o cristianismo. Todos nós que seguimos a Cristo, independente da religião, seja católico ou qualquer linhagem de evangélicos, né? Qualquer um que seja cristão é aquele que segue Cristo, né? E o cristianismo é isso. Onde essa estátua ela está localizada? Ela fica onde? Isso, no Rio de Janeiro. Então agora a gente vai passar lá para a próxima página. Uma ideia, um continente ou uma união recente. Quando você pensa em Europa, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Eu, quando penso em Europa, eu penso lá na Torre Eiffel. Primeira coisa que vem à minha cabeça. A Europa, como um espaço sem fronteiras, formado por um conjunto de países, é recente e surgiu como resultado da Segunda Guerra Mundial. Já as terras, os rios e as montanhas que a compõem estão lá há milhares de anos. Foi lá, inclusive, que algumas das civilizações mediterrâneas que estudamos no módulo anterior se desenvolveram na Antiguidade. No entanto, a ideia da Europa como um continente com países que compartilham uma história em comum é, segundo os historiadores, uma criação da Idade Média, entre os séculos V e XV, período que começou com o fim do Império Romano. Vamos estudá-lo? Então, aqui a gente está vendo o seguinte, que essa ideia de continente da Europa, né, como existe a África, a América, a Ásia, a Oceania, essa ideia de continente, né, que é um conjunto de países que vão compartilhar uma mesma história, de acordo com os historiadores, isso foi uma criação da Idade Média, tá? Que foi o período que começou após o fim do Império Romano. Aqui vai mostrar a sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, em 2017. Olha que bonito. Que construção bonita, né? Muito legal as bandeiras aqui. Vamos lá. A crise e o fim do Império Romano. Vimos que Roma se expandiu pelo Mediterrâneo durante o século I a.C. Vamos grifar isso aqui. Apesar de aumentar a desigualdade social e econômica e os conflitos entre patrícios e plebeus entre os séculos I a.C. e 3 depois, século I a.C. e 3 depois de Cristo. Essa expansão territorial gerou muitas riquezas para os romanos. Aqui está falando que essa expansão, esse aumento territorial, né, gerou muita riqueza para os romanos, tá? O ponto positivo. Mas o ponto negativo foi que aumentou a desigualdade social, aumentou a desigualdade econômica e aquele conflito entre plebeus e patrícios ficou mais acirrada, tá? Agora, porém, com o fim das guerras de conquista e a consequente diminuição da arrecadação de tributos e das pilhagens e, sobretudo,
da oferta de escravos, uma longa crise se iniciou no Império Romano. Então, se eu perguntasse o que iniciou essa longa crise do Império Romano, a gente pode dizer que foi o fim das guerras de conquista, a consequente diminuição da arrecadação de tributos e pilhagens e a oferta de escravos. Então, esses foram... A gente viu no parágrafo anterior que essa expansão do território foi muito benéfico para os romanos, né? E aí a gente agora está vendo, em contrapartida, o que foi causando a crise durante esse período, tá? A crise do escravismo. Durante séculos, as guerras foram uma importante fonte de mão de obra para Roma. Transformados em escravos, os povos conquistados trabalhavam nas minas, nos latifúndios, nos serviços públicos e domésticos, além de servir como gladiadores em arenas. Quando as conquistas territoriais romanas diminuíram, os escravos se tornaram cada vez mais raros e caros. A redução da oferta de escravos afetou a produção de alimentos, artesanato e as atividades mineradoras, né? Então aqui está mostrando que eles, quando conquistavam um lugar, eles faziam pessoas de escravas, e ali vem falando o que os escravos faziam, até essa questão de gladiadores. Quem já viu filmes antigos, né? Tem Ben-Hur, tem outros que mostram gladiadores, aquelas pessoas que vão na arena, né? E elas lutam entre si até uma matar a outra. Tinham alguns também que eram botavam as pessoas e abriam as comportas e entravam animais, né? Então eram os escravos. Isso, apesar de ser uma coisa terrível, era usada como diversão para as pessoas. Os romanos que assistiam aquilo ali nas arenas se divertiam, né? Com aquela tragédia toda ali, pessoa lutando contra pessoa, se matando, animais, né? Animais grandes, tigres, não sei tigres, mas sei que tinha leões, né? Então aqui vem falando que quando essas conquistas territoriais, quando Roma começou a diminuir esses lugares que ela conquistava, os escravos também começaram a ficar cada vez mais raros, quer dizer, mais difícil de conseguir e mais caros, né? E essa redução da oferta de escravos afetou muitos setores em Roma. A questão de produção de alimentos, de artesanato, atividades mineradoras. Os escravos também faziam serviços domésticos, serviços públicos, então tudo foi sendo afetado. Vamos lá, rachando a cuca. Aristóteles, filósofo grego que já estudamos, criou uma lógica conhecida como silogismo. Essa lógica diz que se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. O que significa? Se eu digo que Lucas é igual a Eduardo e que Eduardo é igual a Caio, automaticamente Lucas vai ser igual a Caio. Entendeu? Porque Lucas é igual a Eduardo, certo? Os dois são iguais. Então, eles são a mesma coisa. Aí eu digo que Eduardo é a mesma coisa que Caio. Então, eles são a mesma coisa. Então, automaticamente, os três são iguais, tá? Se a diminuição da oferta de escravos tornou os escravos cada vez mais raros e caros, logo, a diminuição da oferta de produtos também tornou esses produtos mais caros, né? É nessa questão que está querendo dizer que uma coisa é igual a outra. Então, se os escravos ficaram mais caros e eles que faziam a produção de algumas coisas, automaticamente essas coisas se tornaram mais caras também, né? A ideia é que, valendo-se do chamado silogismo aristotélico, a gente precisa chegar à conclusão de que a diminuição da oferta de produtos se tornou cada vez mais raro e caro, igual os escravos, tá? Com base nesse raciocínio, a gente pode refletir que os efeitos da queda
de produção na economia do Império Romano elevou preços, gerou inflação, né? É o chamado efeito cascata. É tipo assim, ó, eu tenho meus escravos, os meus escravos estão produzindo muitas coisas, certo? Se de repente eu começo a perder a quantidade de escravos, automaticamente isso vai afetando todos os setores que vêm depois disso. Então, a diminuição o que aconteceu? Os escravos, que eram trabalhadores, eles começaram a ficar mais reduzidos, a quantidade. Então, significa que começou a ficar mais caro. E, automaticamente, o que eles produziam também foi ficando mais caro. Ok? Próxima página. Aqui, ó, nós temos o símbolo do auge do Império Romano. O Coliseu era um espaço de espetáculos, principalmente o combate entre gladiadores, alguns deles cristãos perseguidos pelo Estado. Muitas vezes o Estado, né, que é a parte política, perseguia os cristãos. Nessa época aqui era forte o catolicismo, tá? Aqui, se eu não me engano, ainda não tinha acontecido a Revolução Protestante, tá? A Revolta Protestante, a questão dos evangélicos aqui não tinha surgido ainda. Então, as pessoas que eram cristãs, muitas vezes elas eram perseguidas pelo Estado porque elas não tinham liberdade, e esse Coliseu é o lugar onde os gladiadores lutavam, e muitos deles eram cristãos, só pelo fato de ser cristão, tá? A expansão do cristianismo. Até o século IV depois de Cristo, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a fé cristã foi considerada uma ameaça ao Estado, quer dizer, uma ameaça aos políticos. E os cristãos, ou seja, aqueles que pregavam ou seguiam o cristianismo, foram proibidos de praticar sua crença. Com isso, quem fosse descoberto pregando ou praticando essa religião era preso e condenado à morte. Como já vimos, os romanos eram politeístas, né? Politeístas são aquelas pessoas que acreditam em vários deuses, enquanto o cristianismo crê em apenas um Deus, né? O nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jeová. E costumavam dar liberdade de culto aos povos que conquistavam. Porém, o cristianismo foi considerado uma ameaça ao Estado romano, quer dizer, ao governo romano. A crença cristã em um único Deus ameaçava o poder dos imperadores romanos, que eram considerados verdadeiros deuses na terra. Além disso, as ideias cristãs de justiça e solidariedade criticavam o militarismo, né, a questão dos militares, e a desigualdade social de Roma. Apesar das perseguições, a doutrina cristã atribuiu muitos seguidores no Império Romano, principalmente entre escravos e plebeus. Já no século IV d.C., os cristãos eram maioria na sociedade romana, né? Então aqui a gente viu como é que começou a crescer o cristianismo e automaticamente Roma se sentiu ameaçada, o governo de Roma se sentiu ameaçada, tá? Lá na frente vocês vão ver que vai acontecer uma união entre o Estado, né, a política e a igreja. Eles se unificaram. Hoje, aí depois houve a separação novamente, cada um cuidando da sua área. O Estado cuida da política e a parte da religião, a parte da igreja cuida dos fiéis, cuida da fé, cuida das pessoas. Então agora, aí aqui está falando assim, ó, por quase 1000 anos a religião romana foi politeísta. Relembrando, acreditava em vários deuses. Em menos de um século, porém, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e tornou-se oficial. E aqui é para a gente explicar como essa mudança aconteceu. A gente vai falar sobre o monoteísmo cristão tinha um caráter ameaçador em relação ao poder dos imperadores romanos, ao mesmo tempo que atraía aqueles submetidos ao poder dos imperadores como servos e plebeus, identificando
as características da crise. Quer dizer, veio como um socorro para aquelas pessoas que precisavam, né? Então, o cristianismo, ele ameaçava o Estado se sentia ameaçado por causa do poder que o cristianismo exercia, trazendo fé, esperança, força às pessoas, né? E isso aí foi crescendo. Então, por nós cristãos acreditarmos em apenas um Deus e os imperadores se sentirem como deuses, né? Então isso aí as pessoas já não tinham tanta adoração, tanta reverência aos imperadores e eles se sentiam ameaçados com isso, né? Muitas vezes não seguiam à risca as ordens, né, dos imperadores. Agora, como cristãos, eles faziam o balanço entre o que era certo e o que era errado, de acordo com os ensinamentos bíblicos, né? Quem é você na história? Jesus de Nazaré. Segundo os historiadores, Jesus nasceu em Nazaré, uma pequena aldeia da Palestina, no Oriente Médio, quando a região estava dominada pelos romanos. Jesus era hebreu e filho do carpinteiro José. Dizendo ser o Messias anunciado na Bíblia, Jesus desafiou as autoridades do Império Romano e liderou um movimento contra essa dominação, atingindo os fariseus. Ele foi preso e julgado por um conselho responsável pelos assuntos da comunidade judaica. Por causa das pressões dos fariseus, o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, ordenou a crucificação de Jesus de Nazaré no ano de 33 depois de Cristo. Apesar de Jesus não ter deixado nenhum documento escrito, a partir do século II depois de Cristo, um conjunto de textos conhecidos como Evangelhos tornou-se a referência cristã para contar a história de Cristo e divulgar suas ideias. Isso aqui é uma fala dos historiadores, tá? Então aqui nós temos, hebreu, antigo povo semita, descendente de Sem, que era filho de Noé. Segundo a Bíblia, do qual os judeus são provenientes, é a linhagem dos judeus. Fariseus, membros de uma seita judaica que seguia o Torá, o livro sagrado dos judeus, com muito rigor. Então aqui, tá perguntando assim: o texto afirma que Jesus nasceu em Nazaré, tá? O que significa essa data no calendário cristão? A gente vai botar aqui que no calendário cristão foi no ano 1. Essa data significa o nascimento do Salvador, o Messias, ok? E na 2, de acordo com os historiadores, porque Jesus foi perseguido e morto, porque Jesus desafiou as autoridades do Império Romano e liderou um movimento contra a dominação romana, atingindo os fariseus. Aqui agora nós vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo moderno, tá? Existem as 7 maravilhas do mundo antigo, que eu vou passar no caderno para vocês depois, outro dia, para vocês também ficarem conhecendo. Mas vamos conhecer aqui as 7 maravilhas do mundo moderno. Em 2018, o Cristo Redentor foi incluído na lista de Patrimônio da Humanidade da Unesco. Mas antes disso, ele já tinha sido eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Você já ouviu falar delas? Então vamos ver aqui, Nós temos o anfiteatro mais famoso do Império Romano, é a obra do governo dos imperadores da dinastia Flaviana. O anfiteatro Flaviano acomodava cerca de 50 mil pessoas nos combates de gladiadores. De acordo com os estudiosos, o nome Coliseu foi dado apenas séculos depois, por causa de uma estátua chamada Colosso de Nero, encontrada próxima ao local. Então, esse aqui é o Coliseu, que era conhecido como Anfiteatro Flaviano. Aqui, do ladinho. As ruínas da antiga cidade maia, construída entre os séculos 6 e 8, estão preservadas no México. Além de uma cidade-templo, ela era um importante centro econômico e cultural maia. Os maias, outro povo nativo da América, desenvolveram-se na região dos atuais territórios do México e da Guatemala, antes da chegada dos europeus ao continente. Então tá aqui, as ruínas. E aqui, amores, se vocês observarem, tem um mapa e o mapa vai mostrando aonde esses lugares ficam, tá? Aqui embaixo. Construída
com pedras a 2.400 metros de altitude em uma área cercada de montanhas, Machu Picchu é conhecida como a cidade perdida dos Incas. Descoberta no século XX, acreditava-se que ela foi construída no século XV para proteger e servir de moradia para o imperador Inca. Então tá aqui, ó, Machu Picchu. Aqui nós temos o Cristo Redentor, né? Além de ser a única maravilha do mundo moderno localizado no Brasil, o Cristo Redentor é a mais jovem da lista. Com 30 metros de altura e 28 metros de largura, o monumento pesa mais de 1.000 toneladas. O Cristo tornou-se símbolo do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro. Vamos para a próxima página. As ruínas dessa cidade histórica e arqueológica estão localizadas no sul da Jordânia. No século IV a.C., quando foi construída, estava em uma importante rota comercial entre a Península Arábica e a Síria. Esculpida em rocha Petra, também é conhecida como Cidade Rosa, por causa da cor das pedras do local. Vamos aqui nesse ladinho primeiro, ó. A Grande Muralha da China tem 21.196 quilômetros de extensão e é considerada uma das maiores construções do mundo. Ela reúne um conjunto de fortificações que foram construídas durante 2.000 anos, no reinado de 13 dinastias diferentes. Ela começou a ser construída por volta de 215 a.C. para proteger a região. Tem até um filme chamado A Muralha. É muito maneiro esse filme. Ele é retratado nessa muralha aí, essa muralha protege um determinado local de uns bichos grandão. É maneiro o filme. Quem tiver Netflix aí pode procurar lá, A Muralha. Aí esse filme se passa na muralha, até mostra algumas coisas, é bem interessante o filme. Agora aqui do lado, Taj Mahal. É um mausoléu situado em Agra, na Índia. Foi construída por ordem do imperador Shah Jahan em memória de sua esposa Mumtaz Mahal. Por isso, o Taj Mahal também é conhecido como a maior prova de amor do mundo. Acredita-se que foi construído entre os anos de 1632 e 1653 por mais de 20.000 trabalhadores. Então, essas aqui foram as 7 maravilhas do mundo moderno. Eu acho isso muito interessante. Vale a pena olhar o mapa para ver a localização de onde eles ficam, conhecer a história deles, tá? Entre 2005 e 2007, uma organização não governamental, uma ONG, suíça, fez um concurso para eleger as 7 maravilhas do mundo moderno. Foram escolhidos 21 monumentos para participar do concurso. Os vencedores tinham que ter beleza, complexidade, relevância cultural, significado histórico e arquitetônico. Depois de mais de 100 milhões de votos, os monumentos escolhidos foram revelados lá em Lisboa, que é a capital de Portugal, em julho de 2007, né, após a votação. Então, gente, aqui a gente fecha a disciplina de História de hoje.